Muito bem, olá meus amigos, minhas amigas, estamos mais uma vez aqui gravando a nossa aula da EBD, da CIB Meudon, Segunda Igreja Batista do Meudon. E hoje o convidado é o pastor Haroldo. Não temos o pastor Sandro, temos o pastor Haroldo. Pastor Haroldo, seja muito bem-vindo à nossa lição de hoje, nossa aula online. Seja bem-vindo. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, nosso professor Rafael, sempre preocupado em nos abençoar com as lições da Escola Bíblica Dominical, e quero convidar todos aí que estão tendo acesso a essa aula. É uma alegria estar aqui, que seja um tempo de bênção para todos nós. Amém. Isso aí. E a gente vai falar hoje, continuar falando sobre o tema da nossa lição, que é ansiedade e depressão. Tratamento bíblico. Existe o tratamento bíblico, pastor Haroldo, e também existe o tratamento médico. A gente precisa estar atento aos sintomas e buscar a orientação quando necessário, né? Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito aqui nesse mundo, né? É muito importante a gente estar pensando nisso. E a gente está tratando assuntos que podem levar à depressão, certo? Não vamos estar pontuando aqui algumas coisinhas, alguns assuntos que podem levar uma pessoa à depressão. E o tema de hoje, da lição 6, é por conta dos prazeres, riqueza e fama. Isso pode também levar à depressão, não é, pastor Haroldo? Isso também pode. Sem dúvida, os assuntos que nós estamos estudando semana após semana são relevantes. Definimos lá nas primeiras de ansiedade, depressão, e agora estamos pensando aí nesse mundo entristecedor que nós vivemos, quais são alguns temas, alguns assuntos que podem causar ansiedade e depressão, e como a Bíblia nos ajuda a vencer tudo isso. Isso aí. Aí, como de costume, vou compartilhar um slide aqui com o pastor Haroldo. Pastor Haroldo, consegue ver, pastor Haroldo, o slide? Claro. Boa. Esse, então, é o tema. Depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. Está lá em Eclesiastes. Vamos ver o que diz em Eclesiastes. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes 2:11. A gente só marcou aqui o versículo 11. Está dizendo que quem escreve esse texto aqui é Salomão, e Salomão percebeu algo interessante na vida dele, né, pastor Haroldo? Uma palavra de praticamente alguém muito experiente, experimentado de muitas situações, e quando a gente lê só esse texto, me parece até uma palavra que traz uma carga emocional muito forte, de tristeza, e podemos até falar de uma pessoa que está num quadro de depressão. Depressão. No caso, exatamente, no caso de Salomão, ele conseguiu muitas coisas, a gente vai ver, vai conversar sobre isso, e acho que em um momento da vida dele, ele pensa e fala, tudo isso que eu consegui, que eu fiz, a gente não vai ter muito proveito para mim, não. Ele chega a essa conclusão. Aí, antes da gente entrar na vida de Salomão e entender um pouquinho dele, eu gosto de fazer uma pergunta aqui no início. Tem um gênio da lâmpada aqui, numa historinha infantil, e a pergunta vai para o pastor Haroldo. Se você pudesse pedir alguma coisa, o que você pediria? Já pensou nisso, pastor? Acho que quando criança a gente chega a pensar nisso, imaginar, né? Nessa situação. O gênio da lâmpada. Mas não é três, são 3 pedidos que o gênio da lâmpada, agora é só um. Um só. Tempo de crise. Olha, é lógico que a gente vem para essa brincadeira do gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é aquele que pode nos satisfazer, principalmente em coisas materiais. Então, talvez eu não diga que um pedido, uma coisa material, $1 milhão, talvez eu não diga isso, mas com certeza o meu pedido seria algo que trouxesse segurança para minha família, uma segurança financeira, algo que não apenas para minha família, até para abençoar outras pessoas, tanta gente sofrendo com escassez. Então eu não vou, assim, de bate-pronto te dizer, eu queria $1 milhão, mas, claro, de material para o anjo
tem a ver com anjo, não é anjo, né? O Estou gênio. acostumado com anjo. O gênio da lâmpada seria estabilidade, segurança financeira para cuidar da minha família e outras pessoas. Legal, legal. Só que a gente está fazendo essa ideia aqui para a gente ter uma noção do que aconteceu na vida de Salomão. No texto de Eclesiastes diz que tudo que o olho dele viu e desejou, ele conseguiu e conquistou. É como se ele tivesse um gênio da lâmpada. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. É só para a gente exemplificar. Porque Salomão, vou compartilhar de novo aqui a tela, ele foi um homem de muitos bens, muitas posses, muito famoso. Olha lá, durante o texto todinho, é importante você ler a sua revista, de Eclesiastes 2, de 1 até o 11, estude a sua lição em casa, aqui a gente está fazendo um resumo, Salomão vem dizendo tudo que ele conseguiu. Ele tinha vinhos, grandes projetos, imagino que o templo, a casa dele deveria ser enorme, grandes reservatórios de águas, olha lá, possui muitos escravos para todas as áreas, né? Se ele dentro de casa, no pasto, para cozinha, para cama, para todas as áreas, né? Muito ouro, prata, cantores, né? Antigamente não tinha rádio, acho que ele usava os cantores, né? Na hora do almoço, vou tomar um banho, aí bota uma música aí vem o cara cantar. Enfim, ele era muito famoso e aí termina dizendo, né? Tudo que o seu olho desejou, ele teve. Pastor, o que aconteceu com Salomão? Que experiência ele teve para ele conquistar tudo isso? Pode dar uma breve relato, Um né? parecer. Olha, Isso. a gente precisa ter em mente que quando a gente chama ele de Salomão, mas na verdade ele é o rei Salomão, o poderoso rei Salomão que reinou sobre Israel, o sucessor do rei Davi. Então, a Bíblia vai me dizer, essa história está em alguns, mas principalmente em 1 Reis 3, diz que ele teve um sonho, e nesse sonho o Senhor Todo-Poderoso lhe apareceu e lhe fez uma pergunta: o que você quer? O que você pede? Assim como se fosse o gênio. A nossa brincadeira aí, entendi. Então, o Senhor aparece para Salomão e pergunta o que ele deseja. E o que Salomão pede ao Senhor naquele sonho? Não riquezas, não fama, não ouro, mas ele pede sabedoria, um coração sábio, cheio de entendimento para dirigir o povo, pegar o povo, para guiar o povo. E Deus não era só um sonho, um gênio da lâmpada, mas era o Deus Todo-Poderoso que conversou com ele naquele sonho e concedeu esse desejo. Então, Salomão ele se tornou, ao longo do tempo, reconhecidamente o homem mais sábio do mundo antigo. Então, sem dúvida nenhuma, por causa dessa sabedoria divina que estava sobre ele, ele pôde governar com entendimento, abençoou muito o povo de Israel com essa sabedoria nos seus julgamentos, e para ser riqueza, ouro, fama, pessoas líderes do todo vinham até Israel para conhecer o Salomão. E aí sim, agora, vamos dizer, seduzido por essas riquezas, ele deixa isso claro no texto que nós lemos, de Eclesiastes, ele pôde ter tudo que ele desejava. Então, ele investiu nos prazeres, ele investiu em grandes obras, grandes construções, grandes realizações. Ou seja, ele marcou os seus grandes feitos, e isso ele não deixou de ter nada que ele desejava. Então, humanamente falando, ele foi muito bem sucedido como rei, como um líder, e fez tudo o que queria. Prazeres da carne, mulheres, dinheiro, fama, bebida, escravos. Ele teve tudo que aos olhos humanos alguém poderia desejar. Legal. E a gente está pensando aqui na revista a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. A gente está entendendo aqui que essas coisas, tanto você que já tem, o que você já está buscando, você almeja buscar isso, pode levar a pessoa à depressão, como a gente leu no texto de Salomão. Mas, de certa forma, é errado, pastor, a gente cristão que acredita em Jesus e segue Jesus, querer ser rico ou famoso ou alguma coisa desse tipo, não chega a ser errado, mas também a gente não pode desejar demais isso. Como é que funciona?
Na verdade, a Bíblia não condena a pessoa ter bens. Pelo contrário, Deus usou no decorrer da história os homens ricos. E os bens na mão de pessoas de Deus são bênção. Certo. O que a Bíblia vai nos dizer é que o amor a esses bens, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a nossa revista traz esse panorama com uma pergunta interessante. A pergunta é, deixa eu aqui, eu não errar, a pergunta é, É o ponto 2. Isso, riqueza e felicidade significam a mesma coisa? Ou seja, são sinônimos? Uma pessoa rica é uma pessoa feliz e uma pessoa pobre é uma pessoa triste? Não, a resposta é não, não é assim. Alguém pode ser muito rico, ter toda a fama, todos os bens, como Salomão, e estar num quadro de tristeza, de depressão. Eu posso olhar para a história bíblica e perceber isso, mas eu posso ligar a minha televisão, acessar a minha internet e perceber. Então, nos dias de hoje, nós temos testemunho de famosos, tanto no Brasil quanto internacionais, que, apesar de serem bem-sucedidos, terem fama, aparentemente serem muito felizes, de fato lidam com a depressão, com a falta da alegria da vida. Temos o testemunho de atletas que convivem com isso, apesar das muitas vitórias. Temos o testemunho de líderes religiosos de grande expressão no Brasil, até que lutam contra a tristeza. Então, a riqueza e a fama não são uma garantia de uma vida feliz, de uma vida plena. Como também aquele que busca, não tem a riqueza, a fama, mas vive em busca disso, acaba com as suas frustrações, atraindo, em vez de uma satisfação, de uma alegria plena, acaba atraindo para si mesmo a tristeza, a depressão, a ansiedade. Então, respondendo à tua pergunta, não é errado ser bem-sucedido, ser famoso, não tem nada de errado nisso. Entretanto, a busca ou colocar isso como uma prioridade na sua vida certamente não mostrará uma alegria, uma satisfação plena. Pelo contrário, quando a nossa esperança, a nossa expectativa está nessas coisas, a gente se frustra lá na frente. Exatamente, entra num assunto que a gente estudou lições atrás, que elas estão bem conectadas, falando das frustrações, né? As pessoas buscam algo, né? E quando não conseguem, há aquela tristeza e acaba entrando numa depressão por não conseguir, né? Essa situação. E a gente vê muitas pessoas dependentes disso, né? E a gente encontra na Bíblia buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E algumas pessoas estão buscando primeiro outras coisas, né? E o versículo fala depois, e tudo vai ser acrescentado para você, né? Então a gente tem que ter essa consciência, o buscar essa fama e colocar isso como prioridade nas nossas vidas, aí sim passa a ser um problema e a gente pode se frustrar porque ela não vai preencher esse vazio no nosso coração, que aí a gente fala do lado espiritual, que somente Jesus Cristo pode preencher os nossos corações, né? Com a esperança de uma vida com Ele, não é isso? E aí isso me lembra a voltar para o nosso slide, pastor. A gente volta para o nosso slide por quê? Porque a gente tem aqui alguns conselhos do nosso Senhor Jesus para a gente. E o primeiro é exatamente isso que a gente está conversando, o pastor respondeu claramente e brilhantemente, essa dependência, né? A gente precisa ser dependente de Deus e não dependente de bens materiais ou do dinheiro, né? Em Romanos 8 vem dizendo, João 14:1 fala, não se turbe o vosso coração, né? Não se preocupe, creia no Senhor Jesus, né? Não deposite sua vida na fama ou no dinheiro, deposite sua vida, creia em Jesus, certo? Sim, claro. A proposta do Evangelho de Cristo é uma proposta que nos traz uma vida abundante, mas independente da questão financeira. Quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, João 10:10, essa abundância que é a proposta de Cristo não é a abundância de coisas, não é a abundância de ter muitas coisas, de fazer muitas coisas, de ter grandes realizações. É uma abundância que vem do próprio relacionamento com Cristo. Então, existe em Cristo um refúgio para a alma cansada, a resposta para a existência e a relevância
inteiro que só tem em Cristo. É por isso que Jesus vai dizer, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, existe uma proposta em Cristo para o refrigério para a alma, para uma vida relevante, uma vida com significado, e é para todos, inclusive para aquele que não alcançou essa relevância, essa paz de espírito, esse refrigério em dinheiro. Então, por isso que o conselho bíblico é em Jesus, que a sua vida esteja na mão de Jesus e não na mão de coisas, que as nossas expectativas estejam no Senhor Jesus. Isso aí, no Senhor Jesus. Muito bem, pastor. E esses versículos que nós colocamos aqui, nós vamos falar, estão na leitura bíblica diária da sua revista. Então, acompanhe, estude sua revista para você ficar por dentro do assunto. Crendo em Jesus, a gente precisa dar aquele passo de fé. Eu creio em Jesus, legal, mas eu não consigo. Eu ainda não estou totalmente liberto. Eu preciso... Calma, a gente precisa dar o passo de fé e depender do Senhor, né? A nossa vida, o controle da nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Em Isaías 41, 13, vem dizendo, porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então a gente não tem com o que se preocupar a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, né, pastor? A nossa ansiedade, ela nos atrai para a ansiedade, porque principalmente nos dias que nós estamos vivendo, se você está vivendo os dias de incerteza, de escassez, é natural que você sinta, por causa das incertezas, um pouco de ansiedade, de preocupação, tudo isso é natural. Mas quando a gente faz a leitura do Evangelho, recomendo a leitura de Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre as necessidades da vida. E ele vai dizer que, apesar das muitas necessidades, tanto comida, roupa e tudo, o Senhor tem cuidado de nós. Então, se depender do Senhor, é o texto que você, inclusive, já citou, Mateus capítulo 3, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade, e o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai cuidar das demais coisas. No verso 34, ele chega a dizer assim, não presumas o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, é uma palavra de atenção para a ansiedade. Exato. Quanta gente sofrendo de ansiedade nesse tempo. Exatamente. Como pagar o que será que vai acontecer, como a crise vai acabar. Então, é um texto que nos encoraja a depender do Senhor, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É uma dependência de Deus. Fazendo a conexão com a lição, com o tema que nós estudamos, a minha segurança não pode estar na poupança recheada de dinheiro. A minha segurança não pode estar na geladeira ou na máscara no rosto. A minha segurança está no Senhor. Eu dependo do Senhor. Gente que coloca a sua segurança nos bens, nas coisas, na fama e perde a alegria de presença do Senhor. Não encontra essa alegria que só vem de Jesus Cristo, é verdade. E aí a gente precisa, o ponto 3 diz, ande no Espírito. É interessante porque a gente parar para pensar, a nossa humanidade, essa pessoa que vive aqui nesse planeta Terra, nós temos uma tendência a olhar as coisas materiais. E a gente precisa evitar essas brechas, né? E o conselho é, cuidado, né? Ande no Espírito, pense nas coisas que vêm do alto, porque se você não estiver pensando conectado com Deus, você vai querer se ligar muito nesses bens materiais e a frustração vem, a depressão vem, não por você ter isso tudo, mas por não ter essa paz interior que Salomão colocou no versículo dele, né? No versículo que a gente leu em Eclesiastes, né, pastor? Nos mostra claramente essa batalha interior entre a nossa natureza humana, a nossa carne, os nossos desejos, com a natureza espiritual. Ou seja, de alguém que está andando com Deus, alguém que está andando de acordo com a vontade de Deus, que está tendo a vida direcionada às coisas materiais ou
ou desejo da carne, mas uma vida direcionada pelo Espírito de Deus. Só é possível ter uma vida direcionada pelo Espírito de Deus quando o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus só habita em nós quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Então, os dias são de crise, muitas pessoas estão muito ansiosos e até entrando num processo de depressão, porque as suas vidas são direcionadas apenas pelo material, pelo humano. A partir do momento que nós cremos em Jesus, ponto 1, que nós entendemos que essa vida depende do Senhor, ponto 2, aí o ponto 3, ele acontece. A nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito do Senhor. Então, é uma palavra para alguém que pode estar ouvindo esse vídeo e está sofrendo demais por causa de coisas materiais. Talvez você precise se aproximar mais do Senhor Jesus, reconhecer mais a dependência do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa direcionar a sua vida e não a sua vida ser direcionada pelos prazeres, porque quando isso acontece, o final é bem para o de Salomão. Tem tudo, conquistou tudo, mas perdeu a alegria, perdeu a paz, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, disse Jesus em Marcos 8. Então, andar no Espírito tem a ver com ter uma vida direcionada por Deus, e só acontece isso a partir de um relacionamento com o Senhor Jesus. Exatamente, ótimo, pastor. E a gente precisa frisar também que os bens materiais, eles são necessários, né? Mas como o pastor bem disse, o amor extremo a esses bens que podem trazer a gente a uma depressão, a uma tristeza. E essa tristeza, na verdade, ao longo da história, a gente percebe o homem buscando preencher um vazio existencial muito grande. E às vezes eles acabam buscando em bens materiais, algumas pessoas em drogas, porque há uma necessidade do ser humano de entender o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e ele busca meios para responder essas perguntas, né? E o ponto 4 diz que a alegria e esperança verdadeira a gente só encontra em Jesus. Não há bem material que possa substituir isso, não é, pastor? Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Uma paz que independe das circunstâncias, que tem a ver com o relacionamento com Deus, uma alegria que vai além das circunstâncias. Jesus chega a dizer em João 16, 32, digo-vos isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a minha paz, a minha alegria, as verdadeiras que são das circunstâncias, só pode vir do relacionamento com o próprio Jesus. Por quê? Porque além do refrigério para a alma oprimida, que foi a proposta que a gente tem citado, Mateus 11, Atos 3,19, refrigério pela presença do Senhor, nós temos uma esperança eterna em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que esse mundo seja interior, ainda que os bens materiais não satisfaçam a minha alma, ou a escassez dos bens materiais que oprimir, eu tenho uma esperança em Cristo. Eu creio no cumprimento das promessas de Cristo. Tem um texto que é bem interessante, que é 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, a nossa vida é de origem divina e a nossa esperança é numa vida eterna, que vai às coisas materiais. As coisas materiais não podem satisfazer a minha alma, foi o que aconteceu com Salomão, e a ausência das materiais também não pode oprimir a minha alma, porque a minha esperança não está nela, não está nos prazeres da carne, nas coisas materiais. Preciso dos recursos, quero a segurança familiar, quero a segurança dos recursos. Se o gênio da lâmpada aparecer, eu quero que ele me ajude com coisas materiais, mas não é isso que minha esperança e alegria eterna. A minha esperança e alegria externa estão em Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse 21 fala de um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos estar na presença do Senhor, livre de tormentos do mundo presente. Amém. Isso aí, pastor. Poxa vida. Sensacional. É a aula de escola bíblica, eu quase que preguei. Quase que pregou, mas é isso. A gente tem que se basear e fundamentar a nossa conversa na palavra de Deus, né? E Tiago diz, né, que ele regenerou para uma nova esperança e viva em Cristo, né? Então a gente
a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele pode trazer essa paz que o mundo não consegue entender. Bem material nenhum pode suprir essa necessidade, somente em Jesus Cristo. Então, creia em Senhor Jesus Cristo, dê o seu passo de fé, busque a Deus cada dia mais e mais, que Ele vai trazer essa paz, essa alegria para o seu coração. Certo, pastor? Certo, está dado o recado. Eu quero encorajar a assistir esse vídeo, que não fique no vídeo apenas, que leia a lição. Se você lê a lição e vê o vídeo, você vai ver que uma coisa com a outra. Nós não estamos ponto a ponto na lição, lendo o texto da lição, porque o texto da lição já está escrito, os pontos já estão lá, as leituras bíblicas já estão lá. Então, são duas coisas. Você lê a lição e bate esse papo online conosco aqui, que te ajuda a melhorar o entendimento. Parabéns aí ao professor por essa iniciativa. Tem sido bênção para todos que assistem. Amém, amém. Então o recado está dado, a dica é essa. Espero que você em casa leia a sua Bíblia, estude sua lição e no domingo de manhã venha participar com a gente desse bate-papo agradável e edificador. Certo, pastor? Olha, vamos se encerrando por aqui e eu encerro dizendo a frase, da nossa Escola Bíblica Dominical. Vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Isso aí, pastor. Parabéns. Muito obrigado pela participação. A gente se encontra, pessoal. Um abraço. Um abraço.